Boa noite, pessoal. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais uma live do Meridiano. E hoje a nossa convidada é a Jana Zdebski, né? Janaína Zdebski, doutoranda em História Global também pela UFSC. Então, sem mais delongas, Janas, por favor, se apresente para nós. Eu sou a Jana, sou doutora em História pela UFSC, mestre em História pela UFSC, orientando da professora Aline, que fez live aqui também alguns dias atrás, falando sobre a pesquisa dela, e membro do Meridiano. Então, estou aqui participando, né, dessa semana, onde a gente tem feito essas lives, a divulgação das pesquisas dos membros do Meridiano, para também, de certa forma, que as pessoas que acompanham a nossa página, o nosso canal do YouTube, tenham acesso, consigam saber o que a gente está pesquisando, né? Que temas são esses, que fontes são essas que a gente pesquisa no Núcleo Interdisciplinar de Estudos Medievais, mas que abrange uma longa duração. Eu, por exemplo, pesquiso história antiga, né? Como vou falar hoje para vocês sobre a minha pesquisa, que não é no contexto medieval, é história antiga, mas o Meridiano acaba abrangendo uma longa duração da antiguidade até a modernidade e ainda alguns efeitos contemporâneos desses períodos passados. Então, eu sou formada em História e também formada em Psicologia, sou psicóloga clínica, e a minha pesquisa, como eu acabei de trazer, é nesse contexto de História Antiga. Eu vou estar falando aqui hoje também sobre o tema, o recorte, mas eu pesquiso, então, um contexto que a gente conhece por História Antiga Oriental. Eu vou te pedir, então, para a gente começar aqui a nossa conversa, né? Explicando um pouco para o pessoal qual que é a tua problemática de pesquisa, né? Que quem te conhece sabe que tu pesquisa sobre uma divindade, né, mesopotâmica, uma deusa Inanna. E quais fontes que tu utiliza, né, para estar trabalhando aí a tua problemática dentro da tua tese? E aí, nisso, quem não conhece a deusa Inanna vai ser apresentada a ela. Então, eu vou recuar um pouquinho para pensar o tema que eu trabalhei no mestrado, porque foi dali que surgiu essa ideia do doutorado. No mestrado, eu pesquisei o fenômeno da prostituição sagrada nos textos bíblicos e também da Torá, né, e tentando pensar sobre esse fenômeno da prostituição sagrada na antiguidade, contextualizando enquanto um rito de sexualidade, um rito de sexo sagrado, mas também pensando a própria questão da sexualidade na antiguidade, o quanto a gente poderia entender esses entrelaçamentos entre sexualidade e o mundo sagrado, sexualidade e ritos. Então, nesse contexto do mestrado, eu comecei a perceber que esses ritos de sexualidade que eu pesquisava, eles tinham muita conexão com uma divindade mesopotâmica chamada Inanna, também conhecida por Ishtar, entre outros povos, os babilônicos, os assírios. Então, comecei a perceber que essas questões de sexualidade, elas eram um atributo dessa deusa, da divindade Inanna, que é a deusa da sexualidade, da guerra. Também tem um mito onde ela desce para o submundo. Então ela é uma deusa multifacetada, ela tem diversos atributos assim, e um deles é justamente a questão da fertilidade e da sexualidade. E aí eu comecei a chegar então nessa divindade, comecei a chegar na minha fonte de pesquisa, que são justamente os poemas, os hinos escritos em torno dessa deusa. Então são hinos, são poemas escritos supostamente por governantes locais ou então por pessoas que escreviam assinando como se fossem esses governantes e descrevendo então essa divindade Inanna como uma deusa que deveria ser sexualmente saciada, satisfeita, para que então a terra tivesse ali a fertilidade dos campos, dos animais, para que existisse todo um equilíbrio cósmico. Então eu comecei a pesquisar as fontes em torno dessa deusa, esses poemas, esses hinos e também, inclusive, poemas que foram escritos por uma sacerdotisa, talvez a primeira escritora de quem a gente tem registro, né? Porque considerando esses poemas, esses hinos da Suméria, que são em torno ali de 3.000 anos antes da Era Comum, que a gente chamaria de antes de Cristo, né? Então, a gente tem ali as primeiras fontes também que são assinadas, muitas delas também são assinadas por escribas, inclusive uma escriba mulher.
E a gente vai ter nesse contexto, então, algumas fontes escritas pela sacerdotisa Enheduana. E ela escrevia alguns poemas, inclusive, em torno de atributos da deusa Inanna. Principalmente esses atributos de guerra, de força, de proteção, mas também o atributo da sexualidade, do erotismo, da sensualidade e de todo o poder, então, que os ritos de sexo tinham em torno do equilíbrio cósmico. Então, a minha pesquisa é em torno disso, é sobre os atributos dessa divindade e sobre como as pessoas, no contexto da Suméria, que é uma região, né, um povo na Mesopotâmia, como as pessoas nesse contexto enxergavam, então, esses atributos, mas também como elas entendiam a si mesmas, ao universo, as suas crenças, as suas cosmovisões e percepções de mundo. Então, a minha pesquisa é sobre essa temática, né? As fontes são principalmente poemas escritos em sumério e traduzidos, mas também alguns artefatos arqueológicos encontrados nessa região. Bom, uma pergunta assim, mais pessoal, que acho que pode ser que seja a curiosidade de muitas pessoas também, né? É com relação ao teu lugar de fala, né? Porque é o seguinte, já que você é uma pesquisadora brasileira e que está inserida, né, nesses debates não somente de história do crescente fértil, né, mas da história do mundo antigo, né, podemos dizer assim, eu queria que você comentasse um pouco sobre como que é essa experiência, né, de ser uma brasileira que está pesquisando história antiga e como que esse aporte decolonial aparece na tua pesquisa, né, porque eu sei que tu é uma ávida leitora de Walter Benjamin e muitos outros autores aí decoloniais que aparecem, né, na tua pesquisa, mas se tu puder explanar melhor, assim, como que funciona isso, né? Como que essa decolonialidade pode ser uma chave de leitura para a gente pensar a antiguidade? Então, a perspectiva decolonial, ela também começa a partir da perspectiva de que essas fontes e de que esses temas de pesquisa, por exemplo, sobre a Mesopotâmia, sobre a Suméria, eles também nos pertencem. Então, a ideia de, enquanto pesquisadora brasileira, poder se interessar, ousar se interessar em pesquisar esses temas, né, e mostrar que esses temas também pertencem ao Brasil, à América Latina, por si só também já é uma perspectiva não eurocentrada, né, porque a gente está dizendo que esses temas, eles também podem ser estudados aqui, e não só dentro das universidades europeias. Então, essa perspectiva de ter um olhar brasileiro, latino-americano sobre esses contextos, sobre essas fontes, já é, por si só, uma ação decolonial. Mas também a gente pode pensar nos recortes. E aí, além do Walter Benjamin, para pensar decolonialidade, eu tenho dialogado muito com o Walter Mignolo. Os dois Walters da minha pesquisa. E o Walter Mignolo, ele vai trazer uma perspectiva que ele chama de paradigma outro. Então, a gente pode pensar no paradigma outro como a possibilidade de construir outras narrativas históricas. Ou seja, mesmo ainda trabalhando com as mesmas fontes que muita gente já trabalhou, a possibilidade de enxergar nessas fontes outras coisas, outros recortes, mas também de estabelecer, de construir outras narrativas históricas. Por exemplo, a partir do olhar das pessoas que a gente não considera as pessoas de elites, grandes governantes, pessoas do cotidiano, mas até mesmo, como é o caso da minha pesquisa, né, o que eu venho fazendo no sentido de trabalhar com as cosmovisões. Então, inclusive, as perspectivas que a gente chama hoje de religiosas, mas que a gente pode também chamar naquele contexto a conexão com o sagrado, as crenças, a religiosidade, né, as cosmovisões dessas pessoas, entendendo que todos esses julgamentos que às vezes são feitos na contemporaneidade ocidental, de que esses povos eram bizarros, atrasados, irracionais, né? Todo esse tipo de julgamento pode ser desconstruído dentro de novas narrativas históricas. Então, a possibilidade de a gente olhar, né, para essas fontes com alteridade e não construir esse tipo de julgamento que já desvalorize as próprias cosmovisões desses povos, também se constitui de um olhar decolonial, de um olhar não eurocentrado, de um olhar não orientalizante desse contexto do Oriente como algo pejorativo mesmo. Né? Mas também os recortes de poder trabalhar com gênero, poder trabalhar também, como eu venho discutindo na minha tese, algumas questões sobre a construção do patriarcado, entender como isso até hoje reverbera na nossa sociedade. Então, são temas que a gente pode entender como novos recortes dentro de fontes
que talvez há muitos já vinham sendo estudadas.